na literatura brasileira. Ele produziu muito e ele é muito importante. Então, por exemplo, ele fez tudo no romantismo, não é? Vamos lá. José Martiniano de Alencar, nascido em 1829, morto em 1877. Forma-se em Direito e inicia sua carreira no jornalismo no Correio Mercantil do Rio de Janeiro. 4 anos depois, em 1856, no Diário do Rio de Janeiro, ele trava uma polêmica com Gonçalves de Magalhães. Lembra do Gonçalves de Magalhães? Outro romântico, lembra? Que publicando as cartas com Gonçalves de Magalhães. Bom, cartas sobre a Confederação dos Tamoios, que é um texto muito bom, de passagem, mas que ele foi encomendado. Esse Carta da Confederação de Tamoios foi encomendado pelo rei, pelo Dom Pedro, como um texto fundador do Brasil. Só que o Alencar meteu o pau no texto, né? Falou, esses textos são mal acabado, caria, lixo, né? E tanto que o Zé de Alencar nunca teve uma boa relação com o Dom Pedro. Ele pela vida inteira brigou com o Dom Pedro. E ele nunca conseguiu ser senador, que era o sonho dele. Ele só foi deputado, né? Bom, continuando. Confederação dos Tamoios, que provoca a reação do imperador em favor de Magalhães, né? Pouco depois ele estreia com o romance 5 Minutos. Mas a primeira grande obra publicada, em 1857, é O Guarani, que inspirara Carlos Gomes a compor a peça homônima de grande sucesso. Todo mundo já viu aquela estátua na frente do Teatro Municipal, né? Que tá assim. Aquele é o Carlos Gomes. O Carlos Gomes, ele vai fazer a maior obra dele, é o Guarani, que é o texto do Alencar transformado em ópera. Vocês já viram? Quem é que já ouviu a Hora do Brasil? Em Brasília, 7 horas. Aquela é Guarani. Não, professor, vou ver até o final agora. É mó legal, puta peça da hora, meu. Puta peça da hora. Essa música, professor, não tocava no programa do Vargas, quando ele fazia... Também. Porque essa música é de caráter nacionalista, né? Tudo aquilo que infere nacionalismo, o Vargas utilizava pra si, né? O bacinho do mal. Em 1860, falece seu pai, senador revolucionário e político de renome. A influência do pai é central na vida do filho, que se interessa por temas como nativismo, prostituição, escravagismo e corrupção. Ou seja, eram temas polêmicos, vocês percebem? Temas polêmicos. Ele era multifacetado. Por qual? Desempenhou várias funções como jornalista, crítico literário, crítico de teatro, advogado, polemista, orador, dramaturgo, pesquisador, estilista de língua e romancista. Você vê que esse cara fazia muita coisa, né? O primeiro grande prosador da literatura brasileira é ele, não é? Buscando a brasilidade numa análise histórica, sociológica, artística e psicológica. Elegeu-se deputado em 61 e reeleito várias vezes. Em 68 ocupou o cargo de ministro da Justiça, tendo constantes desavenças com Pedro II, que lhe vetara a entrada do Senado em 69. Ele foi eleito, mas ele não pôde entrar, porque o Dom Pedro não deixou. Certo? Lembra do chamado poder moderador? Não vai entrar, porque ele era inimigo dele. Certo? O que faz com que ele abandone a vida pública em 1870. Em 76, ele e a esposa Georgiana e seus 6 filhos leiloam os bens, lembra aquilo, família muda, vende tudo? Leiloam seus bens e mudam para a Europa com o intuito de tratar a sua saúde. Ele era muito doente por causa da tuberculose, né? Os resultados, sem resultados positivos, ele vai voltar para o Rio de Janeiro e vai acabar morrendo em 77, né? Então, estamos falando de uma pessoa que produziu muito, que tem uma vida bastante agitada, certo? E que, gente, se nós falamos de 19 brasileiro e não falamos de Alencar, é porque você não falou do 19. Ele é o autor mais importante do 19, sem dúvida, tá? Impressionante. Por quê? O aspecto que tão pouco tempo averiguaram o êxito de suas obras, né, das obras de Alencar. Ele viveu pouco tempo, se a gente pensar, não é? Mas ele produziu muito e as obras dele têm uma importância muito grande. Tudo o que fez se destacou ante os intelectuais brasileiros. Todas as obras do Alencar foram sucesso, sem exceção, todas. E inclusive de crítica e de público. Todas. Certo? De espírito nacionalista,
procurou descobrir o Brasil espacial e temporalmente, compondo 4 tipos de romance, que seriam a base da prosa brasileira. Gente, quando a gente pensa hoje na divisão, quem fez a divisão foi ele. Certo? A divisão é a partir das ideias do Alencar. Então, olha, romances urbanos, o tempo é presente do autor, principalmente no meio urbano, em que fala das relações egoístas e interesses que firmam entre os indivíduos, subjugados pelo dinheiro. A solução é a busca da conciliação ou da redenção. Por exemplo, Lucila, Senhora e Diva. Gente, são 3 livros muito legais. Muito legais mesmo. Por exemplo, se vocês assistem novela, vocês leriam Lucila, Senhora e Diva numa ótima. E ia te manter o interesse porque não tem furo. Né? Ia ser mais legal que novela. Não é igual a Nina, né, que tira foto e não manda por e-mail para ela mesma. Então ela perde as fotos. Não é? Só ali. Então não tem furo, é tudo muito correto, muito organizado e muito original. E olha que interessante, o Alencar é o primeiro autor brasileiro a colocar mulheres fortes nos seus textos. Mulheres como personagens principais, isso é singular. Não, sim. Romances históricos. Recupera e enaltece o passado e a memória nacional. Por exemplo, Minas de Prata, Alfarrábios, que são textos que vão tentar regressar a alguns conteúdos históricos. Ele faz pesquisa histórica e faz os textos. Isso é anterior à época dele. Romances indianistas. Não preciso dizer muito, né? Os romances indianistas vão representar o mito do bom selvagem e vão mostrar, por exemplo, a constituição nobre, valente do índio brasileiro. A idealização, né? Do antes da chegada do branco, do quando ele chega e depois que ele domina. São ele, o Birajara, o Guarani e Iracema. Certo? E romances regionalistas. Retrata o presente e a formação de uma sociedade rural ou sertaneja em que a honra, o sangue, a tradição local e a moralidade, pautada em convenções, né, prevalecem. Por exemplo, o gaúcho, o tronco do ipê, tio e o sertanejo. Portanto, o tio está relativo aos romances regionalistas. Vocês repararam que eu falei pra vocês que o romance Vidas Secas, o romance do Jorge Amado, que é Capitães, e os Sentimentos do Mundo são regionais, no caso os 2 primeiros são de geração de 30, que são regionalistas, porque eles são chamados de regionalistas por causa disso aqui, dos textos do Alencar, por exemplo, que vai retratar essas outras temporalidades, esses outros contextos do mundo brasileiro, certo? E por que, gente? O Alencar tinha um projeto nacional. O Alencar tinha um projeto de retratar toda a vida brasileira, todo o processo brasileiro, tudo. Portanto, eu posso dizer também que essa tentativa de dar conta de tudo, da cidade, do passado, do mito, certo? Da história, essa intenção é a intenção de criar a identidade nacional. Ele não queria dar espaço para nenhuma lacuna. Ele supostamente falou de tudo e todos. Certo? Isso é o projeto literário do Alencar. Tudo bem? Tio, o regionalismo paulista. Vocês leram? Quem leu? Quem gostou? Gente, é legal. Pô, puta livrinho bacana. Eu gostei, você viu, hein? Tá bom. Depois você sente. Vamos lá. Tio, o regionalismo paulista. Publicado em 1872. Está entre os romances regionalistas de Alencar mais importantes. Faltou o mais importante. Certo? Registrando aspectos como vestuário, festividades, modos de fala, códigos sociais e familiares. Gente, lembra que eu disse pra vocês que, por exemplo, Memórias de um Sargento é um retrato da época? Tio também. Nossa, professor, uma relação? Sim. Nossa. Valores que remontam a um país que ainda em formação, agreste bruto, que adentra o interior, distanciando-se dos focos urbanos. É isso que fala o texto, né?
Sobre essa localidade bucólica, ou seja, campestre, perdida na geografia brasileira, fala o próprio Alencar em o prefácio do seu livro Os Sonhos Douro, de 1872. Ele falou sobre isso no outro livro dele. Olha lá. Ele dizendo: onde não se propaga com rapidez a luz da civilização, que de repente cambia a cor local, encontra-se ainda em pureza original, sem mescla, esse viver singelo de nosso país. Recantos que guardam intacto ou quase o passado. O tronco do ipê, tio e o gaúcho vieram daí. Olha só. Então ele tem uma preocupação de retratar esse espaço distante da cidade mesmo, com valores particulares, simples e particulares, que ele pode estabelecer uma relação de crítica, que ele pode também estabelecer uma relação de endosso, né, de falar bem. Romântico, antes de tudo. Tio configura-se tipicamente, né? Configura-se tipicamente como romance romântico, porque leve e lírico, repleto de peripécias. Sabe o que é uma peripécia? É um acontecimento inesperado, certo? Repleto de peripécias, segredos inconfessáveis, coincidências do destino e eventos inverossímeis. Todo mundo sabe o que é inverossímil? Não. Verossimilhança é aquilo que é aceitável. Inverossímil é aquilo que não é aceitável. Tudo está dentro desse texto. É uma grande novela. Certo? O romance revela os namoricos, caprichos e, em suma, a descoberta do amor entre 4 adolescentes inseparáveis: Afonso, Linda, Miguel e Berta. Tudo bem? Vocês estão com aquelas caras? Falei alguma novidade? Não, né? Não, professor, tá tudo normal. Características. Bom, em primeiro lugar, gente, vamos pensar então no texto, tecnicamente. Até aqui tudo bem? Estou fazendo aquele preâmbulo, aquele entrar, aquele café antes de comer o pão. Então vamos lá. Gente, comi pão, meu. Eu preciso de um café, mano. Hoje. Quase comi 1 metro de pão. Eu durmo assim com a câmera, isso que é gente, foda. que da hora. Porque eu dei aula de manhã. Eu dormi seguro, mano. Na prefeitura, tô repondo aula. Inferno. Mas daí tinha pão de metro. Foi o motivo de eu ter ido. Bom, voltando. Características. Gente, todo mundo deu vontade agora de comer bolo de fubá também. Pois, olha, fiquei com bolo de fubá na cabeça. Vocês também gostam do bolo de fubá? O legal do bolo de fubá é que ele é um bolo honesto. Não é sem frescura, sem churumela. Bolo com açúcar e café. Acabou. Não precisa de mais nada. Não é? Depois daquilo, dorme. E tá tranquilo. Para de falar em comida e dormir. Volta. Cara, vamos pensar. Escrita em terceira pessoa. Nossa, professor, é um narrador em terceira? É. Observador que não se inibe em se colocar na narrativa em primeira em alguns momentos. Vocês percebem que em alguns momentos que ele se intromete? Sim. Essa é a forma, por exemplo, que vincula esse tipo de narrador, por exemplo, ao narrador de Memórias de um Sargento. Um narrador que em alguns momentos ele é intruso. Legal, né? A ação vai acontecer no ano de 1846. Todo mundo pegou isso? Não, professor, a gente não lemos isso. O cenário básico e pano de fundo é o interior paulista, região que encontra seus primeiros momentos de progresso com a expansão da cultura cafeeira e também da cana-de-açúcar. Gente, eu tô falando do interior, lembra o Vale do Paraíba? Putz, meu. Então é cultura paulista. Ele não tá falando de Minas Gerais, tá falando de São Paulo. Né, da sua culinária, dos seus costumes. A gente sabia que tem culinária paulista? É que a gente tem, hein? Por exemplo, todo mundo já comeu virada paulista? Não, vocês sabiam que pamonha é uma comida paulista? E aí ela saiu de São Paulo e foi pra fora. Não. É São Paulo, não é não. Os primeiros a comer pamonha foram paulistas. Ai, que orgulho de São Paulo. Os outros só fizeram todo o resto. Comida típica de São Paulo, fast food.
McDonald's. É isso. Gente, vamos pensar na sequência do... Tudo bem? Sim. Tudo bem? Eu pergunto, vocês estão aí? Tô pensando que vocês estão aí? Sim. Tô pensando aqui que vocês tô meio divagando hoje, coisas, né? Me deu fome. Brincadeira, não me deu não. Para de falar isso. Nesse momento eu tô consumindo minhas próprias reservas de gordura. Gente, vai lá, sequência. A Fazenda de Palmas era propriedade de Luiz Galvão, que a herdara e a tornara próspera, como norma e escola ao agricultor brasileiro. Ou seja, ele herda, Luiz Galvão, todo mundo lembra disso? Ele herda a fazenda e ele tornou-a próspera. Ou seja, ele era um homem trabalhador. Não é? No final das contas, era um homem que nesse aspecto é honesto, cumpridor. Casa-se Galvão com a filha de um rico capitalista de Campinas, Dona Ermelinda. Certo? Todo mundo lembra disso? Dona Ermelinda. Com certeza será o nome das suas próprias das filhas de vocês. Ermelindinha. Ermengarda é melhor. Ermengardinha. Da união nascem... Vocês têm um professor aqui que chama Essa? Não. Tem um professor aqui no cursinho que chama Essa. Não. Eu tinha um autógrafo dele. Sério, meu. Nomes assim me fazem pensar. Da união nascem... Tô falando coisas muito sem sentido, né? Vamos parar. Da união nascem os gêmeos Afonso e Linda. Apelido que a distinguia por ter o mesmo nome da mãe. Né? Ermelinda. Pô, professor, eu não tinha percebido. Meu nome era Linda mesmo. Eu tenho uma aluna na escola, gente, o nome dela é Linda Maria. Meu. Ela é uma menina legal. E o pai dela queria causar, então ele colocou assim, Linda Maria, com H no final e acento. Então, tipo, ela fala, como você fala o seu nome? Meu pai fala que é Mariah. Gente, eu dou risada, falando então eu chamo ela de Linda Mariah. Esses pais têm que tomar tapa na cara, né? Palhaçada. Esse par contracena, eu tenho um aluno que chama Diego, já falei pra vocês? Diego. É D-Y-E-G-U. É Diego. Eu chamo ele, todo mundo chama de Diego, mas eu chamo ele de Diego porque eu gosto de pegar ele. Sério, ele é o galã da escola. Galãzinho, assim, bonitinho. Sério, é um menino, que bom que ele é bonitinho, né? Bom, a gente para de falar besteira, vai. Vocês estão me tirando o foco. Esse par contracenará com Miguel e Berta. Essa última, órfã e irmã de criação de Miguel. Então, olha, Afonso e Linda, irmãos. Miguel e Berta, irmãos. No caso, irmãos de criação, mas irmãos. Pensemos no conflito. Qual é o conflito? A trama de fato começa quando Berta salva Miguel da fúria de um assassino da região, o João Fera. Sério, gente, o João Fera é um personagem muito legal, né? Então agora você chama assim, João. Os caras chamam o cara de violento. E ele é mau, né? Mas ele é um mal bom. Né? Ele é mal bom ao mesmo tempo. Ele é tipo mal bom. Né? Uma coisa louca, cara. Bom, mais à frente saberemos que Fera, você viu, eu tô íntimo dele, que Fera anda às voltas com um certo Barroso, não é? Certo Barroso, que lhe encomenda a morte de Luiz Galvão, dono da Fazenda Palmas. Estão acompanhando? Sim. O Fera tava de conluio com o Barroso, certo? Pra acabar com o Galvão, que era o dono da fazenda. Pai de quem? Da Linda e do Afonso. Ou seja, ia transformá-los em órfãos. Não é? Um núcleo dramático se forma em torno do poder e autoridade que a pequena, esperta, ligeira, buliçosa Berta exerce sobre o matador. Então assim, você fica pensando no primeiro momento, como que a Berta consegue, hipnotizar o cara? Não é? Você fica pensando assim, como? Será que ele está apaixonado? Será que ela é uma bruxa? Né? Será que ela é o capeta? Não sei. A gente não sabe. Né? Ela é muito espertalhona. E quem é a Bertinha? A Bertona? Berta é a síntese romântica da femme perfeita. Da mulher. Certo? Da woman.
Certo? Dá um bônus. Como é que funciona, gente? Pura, ingênua, abnegada. Abnegada é aquela pessoa que se doa ao outro. Não é? Vocês todos são abnegados no relacionamento de amor, por exemplo, não é? Você se dá ao máximo e não espera nada em troca, claro. Eu sei que vocês são assim. Caridosa e menina, mas ao mesmo tempo sedutora e mulher. Gente, você percebe que ela é a heroína romântica, certo? E assim, uma mulher forte. Antítese banal do anjo-demônio torna-se realidade nela. Ou seja, ela é a ideia, é a síntese da beleza, da astúcia e da bondade. Certo? Nossa! Ela enfeitiça os personagens. Vocês chegaram a essa conclusão? Que ela é meio que... ela fala, a galera derrete. Sim. Não é? Muito louco isso. Ela enfeitiça os personagens que orbitam, giram, né? Em torno de sua beleza e pureza. Né? Pô, a Bertinha, meu. Puta legal, a Berta. Linda, meu. Inteligente, simpática. Ou seja, né? Tem defeito, Berta? Não tem, cara. Tem. Olha lá, o Echeto. Contradição viva. Seu gênio é o ser e o não ser. Busquem nela a graça da moça e encontrarão o estouvamento do menino. Porém, mal se apercebam da ilusão, que já a imagem da mulher despontará em toda a sua esplêndida fascinação. A antítese banal do anjo-demônio torna-se realidade nela, em que se cambiam no sorriso ou no olhar a serenidade celeste com os vulvos lampejos da paixão, à semelhança do firmamento onde o radiante matiz da aurora sucedem os fulgores sinistros da Procela. O que é a Procela? No sentido de... Ele está dizendo que, ó, os fulgores sinistros da Procela, daquilo que... os problemas, aquilo que chega de ruim. Ela transcende a isso. Ela é para além disso tudo. Vocês percebem que ela é maravilhosa, né, gente? É uma descrição muito parecida, por exemplo, com a de Iracema. Né? A Iracema é tão grandiosa quanto ela. Não é? Só que ela é a síntese do interior. Não é? Da mulher campestre, da mulher campesina, e não da Índia. A tentativa de assassinato. Tã! Por intermédio de Berta, Luiz Galvão acaba livre de Jean Ferrer. Obra encomendada por Barroso, por vingança, por um crime que Luiz Galvão cometera na juventude. E aí você pensa, qual será? Conta pra gente, mãe Lucinda. E a explicação. Tã! Depois de uma novela inteira, né? Depois de você não aguentar mais ver aquilo e comercial da Avon, da novela, você vê que tem um final. Aí vai lá. Seguem-se inúmeros episódios e o quebra-cabeça se soluciona. E qual é ele? No passado, Luiz Galvão, galanteador, rico e jovem, protegido pelo capanga Jean Ferrer, lança-se em inúmeras aventuras amorosas, uma delas com o grande amor reprimido e devocional de Fera, Bessita. Lembra? O João Ferrer era apaixonado pela Bessita, mas era praticamente um sonho para ele, não é? E o Luiz Galvão, só porque ele podia, ele se envolveu com ela. Tá acompanhando? Essa, percebendo o intuito de Luiz, casa-se com o Ribeiro. Mas esse, ao sair da igreja, recebeu uma carta que o chamava a toda pressa a Itu para salvar a maior parte da herança dele. Não é? Ribeiro não volta, abandona a esposa e ganha o mundo numa vida de forma inconsequente e irresponsável, abandonando a esposa e não dando notícia de seu paradeiro por puro capricho. Foi embora e sumiu. Certo? Luiz Galvão, disfarçado, numa noite, invade o quarto de Bessita e a engravida. Isso no texto fica meio claro, uma espécie de... foi um estupro. Né? Foi um estupro. Mas há quem diga que não foi. Né? Que foi relativamente consentido. Eu acredito que foi estupro. Certo? Foi um estupro. Ela, pura, fora enganada e violentada. Desse encontro nasce Berta.
Certo? Então a Berta é filha de um estupro, portanto. Devotado ao seu amor, Fera torna-se o protetor da mãe e da filha. Por um acaso, parece muito com um romance aí, tal de Crepúsculo. É um imprinting que ele tem. Sacaram? Porra, isso é verdade, meu! Quando eu vir agora o Jacob, levaria de João Fera. Não é? Automaticamente. Não é? Não acredito que ele falou isso. Tragic conclusion. Não é a conclusão. Depois de um tempo, Ribeiro retorna e se dá conta da traição. Vê a mãe brincando com a filhinha, ainda bebê. E no momento de ira, mata Becita e foge antes de João fazer algo. Tipo, o cara sono. Depois ele volta. Aí a mulher tá brincando com a criança, fica puto, mata a mulher e foge. O bebê é entregue por João aos cuidados de Inhatudinha, mãe de Miguel. E a história toda é abafada. É nesse momento que Fera se torna sanguinário e selvagem. Seu ódio por Ribeiro é incontrolável. Ele ouve a palavra Ribeiro e ele fica louco. Não é? O que ocorre é que, por arranjo do destino, esse mesmo Ribeiro, a quem passados 20 anos, sob o falso nome de Barroso, olha que volta de novela, irá contratar os serviços de Fera. Certo? Ambos não se reconhecem, mas instintivamente se detestam. Os fatos se sucedem até que a verdade vem à tona. Berta descobre sua origem. Luiz a aceita como filha e herdeira, embora ela decline disso, optando por cuidar dos enjeitados como ela. Porque ela é boa, gente. Porque ela é boa pra caramba. Então o dinheiro pouco importa. Fortuna, milhões, pra quê? Entendeu? Fera vinga a memória. Né? Fera vinga a memória da amada, Becita, e destroça Barroso, que é Ribeiro, com as próprias mãos. Fica meio estranho, né, esse destroçar. Vocês leram essa parte? Porque assim, ele destroça. Ele... bracinho, perninha, cabecinha. Não é? Cabecinha, nariz. Não é? Ele como sei lá, um brinquedo de montar, uma tortuguita. Ele mata, boa, uma tortuguita. Então lá, Etietto. Entretanto, Janfera, embrenhado na espessura, atirava ao chão o corpo do Ribeiro, quase desfalecido pelo terror e pela constrição formidável dos braços que o arrochavam. Ou seja, ele faz assim, né? O capanga sacara a faca da cinta e com o golpe suspenso procurou sofregamente um lugar para ferir, mas de modo que reanimasse com a mais intensa dor aquele corpo desmaiado, sem contudo lhe tirar a vida, que ele queria conservar como um avaro para sua vingança. Avaro, perdão. Ao cabo de um instante de hesitação, arremessou de si a arma, arquejante aos arrancos daquela sanha, do nervoso, agachando-se então como um tigre que prepara o salto, com os dentes rangidos e os lábios espumantes, se arremessou em cima do Ribeiro e tripudiou sobre o corpo em um frenesi de selvagem ferocidade. Tipo, ele dançou em cima do corpo dele. Mas de uma maneira feroz. Quem o visse dilacerando a vítima com as mãos transformadas em garras, olha isso, gente. Tipo, ele tá loucão, assim. É uma coisa que não dá pra imaginar, né? Tipo, imagina o Jacob nervoso. Pensaria que a fera de vulto humano ia devorar a presa e já palpitava com o prazer de trincar as carnes vivas do inimigo. Soou perto um brando de horror. Trânsito e estúpido, Janfera viu Berta fugindo espavorida daquele sítio, ao qual a guiara o Brás, por uma estulda de malignidade. O idiota espreitar a cena anterior
e forjara no seu bestunto aquela vingança, na sua cachola, na sua cabeça. O furor de Janfera transportou-se do cadáver, que já não o podia cevar, ao monstrengo. Na sua raiva, o teria despedaçado, se esse não corresse a abrigar-se sob a proteção de Berta. Então ele fica puto com o braço, porque o braço leva a Berta lá. Né? Então ele quer matar o braço. Tudo bem? Oi. O que é estuta? Aonde tá isso? Estuta maligna. Grande, enorme, incomparável. Ao fim, Jão redimiu-se por inspiração da figura de Berta. Trabalha no eito como escravo, mas livre das misérias que o guiavam. E Tio é um exemplar que versa sobre o adultério, a vingança, a honra e os amores proibidos. Então, gente, em primeiro lugar, é um texto muito simples. Né? Muito simples. E eu acredito que se você leu, você não teve dificuldade nenhuma. Nenhuma mesmo. Não é? Por exemplo, é um texto direto, objetivo. Ele é legal porque fica dando voltas e tem um grande segredo. E depois é a questão da vingança. Não é? A Berta é muito legal, muito boazinha, muito bondosa. Não é? É legal. E a explicação? Os personagens de Tio são planos. Significa dizer que eles não têm profundidade psicológica. Certo? Eles são bons, maus, feios, bonitos, são isso. Pois têm pouca profundidade. Agem de forma convencional as suas categorias sociais, caracterizando tipos pontuais, que cumprem com a perspectiva romântica de criar uma narrativa que oscile entre o bem e o mal. Certo e errado, sublime e o grotesco. Fica claro pra gente, por exemplo, que o texto todo ele é uma constante entre o bem e o mal, não é isso? Entre o que é certo e o que é errado, entre o que é feio e o que é belo, entre a vingança e o perdão. Então é o tempo todo essa alternância. Isso é o exemplo típico do que seria um texto romântico. Um texto romântico é um texto que deixa... Ele é crítico, ele é claro, e o mais interessante, essa crítica, ela tem por norte, por exemplo, que todos a entendam, a compreendam. Não é? Você não tem muita dificuldade de entender esse texto. Está claro quem são os vilões, quem são os mocinhos. É muito simples. Né? Cenário agreste e rude, onde são articulados os fatos do enredo. Ou seja, é uma relação que eu poderia até fazer com, não é claro, a extrema secura de Vidas Secas, mas com a perspectiva de relatar sobre o espaço. Não é? À medida que a narrativa caminha, percebe-se contornos psicológicos na mesma. Ou seja, aos poucos, um texto que é meio maquinal, né, meio só pela ação, ele passa a retratar a questão psicológica das personagens, certo? De como que elas vão refletir, do que elas pensam sobre as coisas. Claro que ainda numa forma um tanto quanto primária, se a gente comparar isso com o Machado de Assis, mas bastante grande. Antecipando a análise dos traços humanos que marcam o Machadão. Quando eu falo então de uma relação possível, por exemplo, é uma perspectiva psicanalítica. Não psicanalítica no sentido de disciplina, mas a análise psicológica. Né? Você já vê uma nuance, uma ponta de análise psicológica nesse texto que é comparável à análise psicológica, por exemplo, de uma obra como Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu não estou falando do teor crítico e irônico. Eu estou dizendo de uma preocupação com esse mundo interior das personagens. Uma preocupação com a imaginação das personagens, com como elas se veem. Certo? Etc. Toda a força vital da Boicininga é uma cobra, tá? Da Boicininga se concentrava no olhar, donde coava-se uma flama tépida por entre as titilações da membrana sutil, que reveste a retina da serpente. Encadeada por esse fio luminoso, ao olhar cintilante de Berta, a membrana réptil parecia como deslumbrado com o súbito lampejo. Olha que linguagem complexa, né, gente? No primeiro momento você nem entende o que ele está querendo dizer, porque ele está fazendo uma relação com o espaço. Ele está dizendo, por exemplo, sobre os animais que habitavam esse espaço.
E que eles têm uma participação ativa. Claro que não como personagem, mas uma participação ativa na narrativa. A natureza participa da história. Certo? O espaço. Catarse. Todo mundo sabe o que é catarse? Não. Catarse vem de um termo originalmente grego, que significa na literatura grega, na origem, por exemplo, grega e na filosofia, um momento no qual o personagem se encontra. O personagem compreende. Sabe o sentido da vida? É a catarse. Não é? Na maioria dos textos, a catarse se dá no fim do texto. Por exemplo, vocês podem voltar em todos os livros que vocês leram. Quando ele é um livro final, né, quando ele tem o final, a regra é que o final seja uma catarse. O personagem entende o motivo de tudo aquilo e ele se encontra. Não é? Isso é catarse. Isso vem dos gregos. Certo? Como é que se dá a catarse aqui? Não é? João Fera trava uma batalha contra si mesmo, ao final, e vence. Ou seja, ameniza sua consciência e fica em paz consigo. Essa é a catarse dele. Ele melhora, ele deixa de odiar. Pode-se vê-lo ao fim no romance, carpindo a terra, na enxada, numa renúncia à vida de banditismo. Ou seja, gente, ele optou por ser punido. Ele optou por não mais seguir aquilo. Essa é sua catarse. Esse é o seu sentido da vida, final. Não é? O homem fera concilia-se com a natureza. Né? É a perspectiva do romantismo isso. Do homem reconciliar-se com o natural. O Voltaire, o Rousseau fala isso. Né? No pré-romantismo. E dela tira seu sustento e paz de espírito. Eu posso dizer que ele trabalha no leito, lá carpindo, e ele é feliz. Ele é feliz por quê? Porque ele tem tudo o que ele precisa ali. E ele está sem o ódio. Ele se reconciliou com a natureza e com a vida. Certo? Não é mais um bandido. Eu posso dizer que é um romance social. Por quê? Personagens secundárias, eles dão um tempero à narrativa. Detalhismo de Alencar nos remete aos mínimos aspectos. Olha isso, gente. Isso é relativo, por exemplo, à Memórias de um Sargento. Essa reflexão sobre o que era a vida naquela região. Por exemplo, as festividades, por exemplo, do capítulo 16, de São João, dos falares, dos cantares, a candonga, deixa de partes. É melhor desengantar... É uma música, gente. Deixa de candonga, deixa de partes. É melhor desenganar que esse negro é carepa. Não há fogo para queimar. Gente, isso aqui é a origem do samba. Estamos falando de um tipo de música que tinha no Rio de Janeiro nessa época. Da hierarquia social, das intrigas, dos códigos de conduta da fazenda e do campo, tal como valentia, justiça, o bril, né, que é o orgulho. Tipos como Chico Tinguá, Gonçalo Sussuarana, a Preta Florência, revelam uma época e uma vivência social estruturada sobre as relações de confiança, tradição e família. Em Tio, a renúncia a uma filha bastarda, Berta, transforma-se em pano de fundo a desvendar os mecanismos de uma sociedade marcada pelo preconceito, pela separação entre os ricos e os pobres, os doentes e os sãos, pela injustiça e pela regra de fazer justiça com as próprias mãos. Ou seja, Tio é uma reflexão sobre as condutas da época. Moral, bons costumes, direito, justiça. Tudo isso é pano de fundo, é texto, é intertexto, na verdade, de Tio. A historinha é uma história relativamente banal, gente. Banal. Mas a reflexão que ele faz sobre o contexto e a sociedade é interessante. Por exemplo, a gente não pode dizer que a maneira com a qual... Você vai dizer, é idealizado, né? Ele é romântico, gente. Não espere outra coisa. Mas que ele é crítico com relação, por exemplo, a esse abandono, ele é. Que ele é crítico com relação ao estupro, ele é. Certo? Ele está colocando uma mulher forte no centro da narrativa, ele está. Então isso é um dado além do seu tempo do Alencar. A média não fazia isso no seu tempo. Hoje muitos fazem, mas depois de muita gente. Correto? Sobre a linguagem, muita atenção. Gente,
dentro daquela perspectiva que eu disse, que o Alencar, ele tem uma forma de escrever, e ele tem um plano de arte, que ele quer criar identidade nacional, isso é primordialmente no âmbito da linguagem. A linguagem do Alencar é uma linguagem que ele respeita, por exemplo, o linguajar local, gíria, expressões, certo? A oralidade. Tudo isso o Alencar vai respeitar e vai reproduzir nos seus textos, certo? Então, por exemplo, cheia de inovações estilísticas, adjetivação farta, olha que oposição direta ao Vidas Secas. Se o Vidas Secas é a ausência de adjetivos, aqui é o excesso deles. Por isso que o texto é tão idealizado, né? Adjetivação farta, subjetividade e esmero nas descrições, com cenários paradisíacos, enaltecendo a terra brasileira. É nacionalista. Tio é o apelido, vocês lembram do Tio, né? Do nome dela. Por que ela chama Tio? Né? Tio é o apelido que o demente Brás, ser bestializado, quase naturalista, que dá aberta, pois entende que o sinal gráfico do tio está passeando no rosto da menina, no nariz, no desenho das orelhas, nos lábios finos e negros. Gente, a figura da personagem Brás, ela é um dado da época também. Da maneira com a qual os indivíduos com necessidades especiais eram vistos. Certo? A gente está falando aqui de uma bestialização mesmo. Então assim, só que sem uma crítica objetiva. Mas quando você vê ele falando muitas vezes do Brás, não parece que é o Aloysio Azevedo falando do Cortiço? Se você prestar bastante atenção, o modo é muito parecido. Certo? Que é uma análise um tanto quanto determinista dele. Evidentemente, Alencar gera metalinguagem e o próprio romance O Tio passa a simbolizar um esforço em prol da construção de um texto excepcional e que marca a cultura nacional. Não é? Metalinguístico porque é quase que uma reflexão sobre o escrever e sobre a terra brasileira. Nesse sentido, a metalinguagem. Importante. É um livro simples, que não demanda de nós muito, por exemplo, esforço para compreensão, mas que demanda de nós um esforço bacana de relacionamento com outras obras. Bom, em primeiro lugar, eu começo com uma pergunta. Vocês entenderam o texto? Tio. Tio é simples, gente. Essa coisa da objetividade, o conflito que acontece com relação a essa mocinha, que, por exemplo, ela é fruto de uma relação proibida, de um estupro, e que há um homem que quer fazer vingança, mas ele é um bruto, certo? E que essa vingança ocorre e acontece a justificação de tudo, e ela se encontra finalmente, e o próprio João se encontra também. E o primordial também é que vocês se lembrem da preocupação do Alencar em retratar os costumes, a vegetação e a vida no interior. Certo? Essa preocupação, ela é pano de fundo mais importante do que o próprio texto, do que a própria aventura retratada. Isso é um dado que é claramente comparável à memória de um sargento. A idealização da personagem pode ser vista, por exemplo, como um primeiro momento de um Jacinto. Ideal também. Claro que ela é muito mais ideal. Não é? E outra coisa que eu preciso comentar com vocês é a perspectiva, por exemplo, do nacionalismo presente no texto. Tio é a tentativa do Alencar de dar conta do interior brasileiro na sua perspectiva de retratar o Brasil todo. Se o indianismo é a representação da origem mitológica, o regionalismo é a representação dos espaços distantes do centro, das outras qualidades e tipos de pessoa que estão na origem do Brasil. Então, é um tipo de texto que é nacionalista porque reforça essa identidade positiva da nação brasileira. É o espaço que é positivo, que é convidativo. São as pessoas que são muito vivas, com questões bastante interessantes. Ou seja, estamos falando de um texto que ele se quer enquanto um retrato nacional positivador. Sempre positivador. Sempre elevado. Sempre valoroso. Certo? A linguagem, em alguns momentos do texto, beira a poesia.
conceber a poesia, a escolha de palavras, os sons escritos, o que o compara, por exemplo, a um Drummond, que é poético. Então a função poética da linguagem, em vários momentos, ela aparece no texto. E o narrador, que é intruso, como o de Memória de um Sargento em alguns momentos, que é observador, como o de Cidade das Serras em alguns momentos, que é bastante crítico, como um Machado de Assis, um Brás no Memórias Póstumas. Então, é um tipo de narrativa que tem muito o que você relacionar. A bestialização da figura de Brás, talvez um sintoma do tempo, com relação, por exemplo, a um cortiço, uma forma parecida na descrição, na retratação desse indivíduo, e assim por diante. Certo? Dúvidas, gente, pessoal? Foi super tranquilo, né? É um livro super tranquilo. Pessoal, há alguma dúvida? Tudo bem. Nós temos ainda muito tempo. Vocês querem que eu faça mais algum livro? Você pode, só que daí normalmente eu demoro 2 horas. A gente vai parar na metade, provavelmente. Não, por favor. Não. Então é o seguinte, gente. Ó, na semana que vem vamos ler o quê? E o que mais? Viagem? Viagem deixa pro final? Você tá tenso, né? Deixa o final pro... Não, deixar as viagens pro final junto vai ser... Vai ser que vocês vão morrer. Então vamos fazer Capitães e Viagens? Sim. Então semana que vem leremos então Capitães e Viagens à Minha Terra. Tudo bem? Yes. Pessoal, vocês foi xerocado para vocês e mandado para vocês os exercícios? Sim, vocês estão fazendo? Nem começou ainda? Pessoal, uma dica para